Mariane Carmen, na biologia, o que é evolução? Mudança de característica com o decorrer do tempo das gerações. É uma constatação da realidade que a vida na Terra está relacionada com a ancestralidade comum e que a vida é mutável. Maria Gabriele, o que é espécie? É quando dois indivíduos têm um descendente fértil. Antônia Camila, em que Lamarck acreditava? Lamarck acreditava na lei do uso e desuso, como por exemplo o tamanho do pescoço da girafa, que é devido ao seu esforço para esticar para alcançar as árvores maiores para se alimentar. Isso fez com que seu pescoço crescesse e essa característica fosse passada para os seus filhos. Ou seja, o uso do pescoço promoveu sua modificação. Thalita Nicole, qual a teoria de Darwin e Wallace? Falava sobre as origens das espécies. Para Darwin, a evolução é pautada para a seleção natural, ou seja, o meio seleciona os mais aptos. Franciele Pedrosa, o que é a teoria da evolução? A teoria da evolução é a mudança de característica de uma população definida pela seleção natural. Evolução é descendência com modificação. Vamos falar sobre como todos os seres vivos estão conectados através de uma evolução de bactéria a humanos a ser. O ser vivo faz parte de uma grande árvore evolutiva. A evolução é a mudança das espécies ao longo do tempo, guiada pela seleção natural. Um exemplo simples é a girafa, com o pescoço mais grande e consegue alcançar comida com mais facilidade. E com o tempo, essas características são passadas para as próximas gerações. Toda a vida na Terra está conectada por uma árvore da vida. Essa árvore representa como todas as espécies evoluímos de um ancestral comum. Por exemplo, os humanos e os chimpanzés compartilham 98% do DNA, mostrando o quão próximo nós somos. E já a evolução convergente é a evolução de animais diferentes, que têm características diferentes, como as asas dos pássaros e também as asas dos morcegos, que não são próximos, são animais próximos, mas têm necessidades parecidas, onde essa evolução se caracteriza entre os dois animais. Então essa é a evolução. A importância da biodiversidade. A biodiversidade é essencial para o equilíbrio da vida. Cada espécie tem um papel. Se uma desaparece, pode afetar muitas outras. Por isso é importante preservar todas as formas de vida. Nos conecta a todos para proteger a biodiversidade em nossa história e futuro. Espero que tenham gostado desse episódio sobre as relações entre os seres vivos. Até a próxima! Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Mafê. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos da evolução humana. Na sua perspectiva, Marielle, quais são os aspectos da evolução humana? Eu acho que é uma espécie que está em um determinado lugar e evolui para... Eu esqueci o que eu falei naquela hora lá, que era muito bonito que eu falei. Foi o que eu falei? Eu não sei também. Eu também não me lembro. E em sua perspectiva, Marielle, quais são os aspectos da evolução humana? Eu acho que é uma espécie que está num determinado lugar e evolui, né? Pra, tipo assim, conseguir, na verdade, se adaptar ao lugar, né? As condições, o alimento, né? Pra conseguir sobreviver. Um ecossistema, basicamente. Ela está errada? Não, ela não está. Porém, iremos detalhar mais esta fala da nossa querida Marielle, indo para mais o lado das nossas queridas aulas de biologia do Paulo Afonso e do nosso querido livro Google, que é nada mais, nada menos que a evolução humana é um campo fascinante que abrange diversas disciplinas da biologia, incluindo a genética, a paleoantropologia, a ecologia. Aqui estão alguns aspectos detalhados da evolução humana. O nosso primeiro aspecto a ser apresentado é a linhagem evolutiva. Hominídeos. Os humanos modernos, Homo sapiens, pertencem à família dos hominídeos, que inclui os grandes primatas. Nossa linhagem divergiu de um ancestral comum com os chimpanzés há cerca de 5 a 7 milhões de anos. Muitos, assim, pessoas que não pensam e não estudam, pensam que a gente e o macaco é tudo a mesma coisa, mas não é. A gente só é da mesma família, na verdade de um primo distante, a gente não é nem irmão, assim, sabe? A gente só foi evoluindo de uma mesma pessoa, no caso, um mesmo animal. Australopithecus. Australopithecus. Fala assim, Maria. Australopithecus, que viveu há 4 e 2 milhões de anos atrás, é um dos primeiros hominídeos conhecidos.
Australopithecus afarensis, como a famosa Lucy, é um exemplo significativo. Vamos para o nosso segundo aspecto, que são as características morfológicas, começando pelo bipedalismo, que é nada mais nada menos uma das principais adaptações, que permitiu que nossos ancestrais se movessem de forma mais eficiente em ambientes abertos. Isso também liberou as mãos para o uso de ferramentas, indo também para o crânio e a capacidade craniana. A evolução do crânio humano com o aumento da capacidade craniana está associada ao desenvolvimento de habilidades cognitivas e linguagem. Homo habilis, por exemplo, tinha um cérebro maior que os australopithecus, que eu não sei o que é. Paulinho não ensinou isso. Agora vamos para o terceiro tópico, ferramentas e cultura. Principalmente vai aparecer uma coisa que o Paulo Afonso realmente ensinou, graças a Deus. Né? O uso de ferramentas. A fabricação e o uso de ferramentas começaram com o homem habilis, que se tornaram mais complexos com o homem erectus, que utilizava ferramentas e pedras mais sofisticadas. Cultura e linguagem. O desenvolvimento da linguagem e da cultura é um marco importante na evolução humana. Isso permitiu a transmissão de conhecimento e informação da sociedade complexas. Acho que muitos de vocês já estudaram tanto no quarto ano, principalmente no quarto ano, né? Porque que eu me lembro, eu aprendi isso no quarto ano, sobre as pessoas, né, começaram a usar, né, a ver as pedras como algo para se proteger, para matar os animais, né, para poder se alimentar e a criar, né, a ficar em um lugar. Tem um nome específico para isso, que agora eu não vou me lembrar. Eles deixaram de ser nômades. Deixaram de ser nômades, em vez de ficar andando por aí, eles ficaram um lugar fixo para eles, começaram a agricultura e tudo mais, a fazer coisas, a pegar a pele do animal para fazer roupas e tudo mais, a casa. É isso, né? Basicamente. A gente evoluiu para ver que em um lugar fixo a gente consegue muito mais do que ficar andando para cima e para baixo sem ter um lugar para ficar. Né? O nosso quarto tópico é a genética e a diversidade. Começando pelo DNA antigo. Estudos de DNA antigo têm revelado informações sobre a migração e a inter-relação entre diferentes espécies de hominídeos, como os neandertais e os denisovanos, que se cruzaram com os humanos modernos. Agora, a gente indo para algo que o Paulo Afonso falou, que é a seleção natural e adaptação. A diversidade genética na população humana moderna é resultado de processos de seleção natural, adaptação e diferentes ambientes e migrações. Agora, se você não se lembra, a seleção natural, quem abriu essas portas foi o Charles Darwin, quando ele escreveu um livro sobre isso. E isso foi uma descoberta muito grande para a biologia, caso você não se lembre. Agora vamos para o quinto tópico, migração e dispersão. Migração da África. A teoria mais aceita é que o Homo sapiens migraram da África para outras partes do mundo há cerca de 60 mil anos, substituindo ou se misturando com outras populações de hominídeos. Adaptações regionais. As populações humanas se adaptaram a diferentes ambientes, resultando em variações neotípicas como a cor da pele, forma do corpo e resistência a doenças. Eu tenho uma curiosidade muito boa sobre isso, é sobre as pessoas que moram na Ásia, né? Que geralmente elas têm o olhinho mais puxadinho do que o nosso, por conta do lugar ser mais frio, né? Aí eles conseguem enxergar melhor tendo aquele olhinho pequenininho deles do que esse olhão grande que a gente tem, sabe? É muito interessante isso daí, é uma coisa, tipo assim, eles evoluíram, né, no ambiente que eles estavam. Eles se adaptaram de acordo com o ambiente que eles vivem. Justamente por ser mais frio, né? Aqui a gente tem um clima mais tropical, a gente tem os olhão grandão. Inclusive, gente, eu descobri também que a pele, ela se adaptou também a isso. Tipo, em lugares mais frios, a pelezinha é mais branquinha, não é? Em lugares mais quentes, a pele é mais escura. E isso porque a pele escura, ela absorve mais a luz solar. Porém, ela tem mais proteção do que a pele branquinha. Inclusive, se você é branco e você sai no sol... No meu caso do Paulo Afonso. No caso do Paulo Afonso. Se você sai no sol, você sofre muito com isso. Mas pessoas de pele escura, não. Elas conseguem passar bem com esse fato. Mas não significa que você não deve usar protetor solar. Você tem que usar protetor solar sim. Viu? Carioca... Olha o câncer de pele. O nosso sexto tópico é o impacto ambiental. Efeito do ambiente. As mudanças climáticas e alterações ambientais influenciaram a evolução humana, forçando adaptações em resposta a novos desafios, como a escassez de alimentos e a competição com outras espécies. Isso me lembra muito o filme do Rei Leão, caso você não tenha assistido, isso com certeza passou na sua infância, onde as hienas não cruzam o mesmo território que os leões, até porque entre os dois tem uma grande briga assim por alimento. As espécies brigam muito por causa disso.
Aqui, vamos, né, nosso 7º tópico, a evolução contínua. Evolução em tempo real. A evolução é um processo terminado. Estudos indicam que os humanos modernos continuam a evoluir, com adaptações a novos ambientes, dietas e tecnologias. No caso, eu acho que o ser humano só está retrocedendo, né? Porque ele está procurando forma de deixar o trabalho dele. Na verdade, ele está procurando forma de não evoluir mais, né? Ele está querendo deixar a gente do jeito que está aqui. E o Leon aqui está de prova que eu não concordo com isso. Até porque o Leon, ele veio de uma família de leões, né? E ele tá retrocedendo muito, porque você pode observar pelos gatos. Os gatos se tornaram animais muito perigosos não, perigosos são os leões. Os gatos se tornaram animais muito preguiçosos. Sim, justamente. A gente tá ficando do mesmo jeito. Na verdade, tem muitas pessoas que em filmes mostram que, talvez, por conta disso, né? O sedentarismo vai se tornar um problema muito recorrente. Porque a gente tendo máquinas para fazer as coisas pela gente, a gente não vai sair de casa para comprar nada fora. Provavelmente a gente não vai fazer mais exercícios, né? Aí vai causar o quê? Muitos problemas de saúde, né? Eu quero fazer uma pergunta para Fernanda. O que é que faz o ser humano ser especial? Um ser especial? Eu acho que o que faz ele ser especial é justamente indo para esse campo da evolução. Como ele foi evoluindo, como ele se adaptou, se ele evoluiu e se adaptou de uma forma boa ou ruim, sabe? É isso que faz ele ser especial. E vemos que é a única espécie que consegue ficar em todos os lugares, né? Justamente por ele ter essa inteligência mais evoluída, a gente consegue, tipo, construir uma casa, a gente consegue ir atrás de outras formas. Se a gente estiver num lugar frio, a gente consegue ir atrás de algo que deixa a gente mais quente, né? Digamos assim. E pelo fato de a gente conseguir estudar sobre outras espécies e sempre procurar algo para nos ajudar, né? Digamos assim, para deixar nosso trabalho mais fácil. A gente foi trabalhando nesse sentido, né? Por mais que a gente fale muito que o ser humano é burro, porque ele realmente é burro em alguns aspectos, mas a gente tem que admitir que a gente é uma espécie muito foda, pode-se dizer assim. Até porque hoje em dia, a NASA, os cientistas procuram outro planeta pra gente viver, até porque a gente tá destruindo esse. E pode-se observar que nenhuma outra espécie faria isso. A gente é uma espécie muito cativante, pode-se dizer assim. Mesmo que seja egoísta, né? A conclusão disso tudo é que a evolução humana é um estudo muito complexo, que envolve vários fatores, tanto biológicos como históricos, e o estudo vai se avançando cada vez mais, e nós também iremos, como eu posso dizer, mudar. Claro que daqui a 100 anos, se a gente ainda existir, nós não seremos igual nós somos hoje, os estudos estarão totalmente diferentes. Como agora, nós estamos estudando os nossos seres passados, os chimpanzés, como a gente veio deles e tudo mais, toda essa história, toda a seleção natural. E provavelmente daqui a 100 anos esse vai ser um estudo diferente, claro que se encaixando ao que nós estamos estudando agora, mas também como nós fomos evoluindo ao decorrer do tempo. É claro que devemos ressaltar também que a origem para muitas pessoas é diferente. Provavelmente estamos aqui falando do lado da ciência, né? Mas também existe o lado religioso, o lado um pouco mais transcendental, que talvez, né, a gente não trazemos aqui, né? Que isso não é o nosso intuito hoje, né? Estamos explicando assim por cima. Inclusive teve participação aqui muito especial da biologia das plantas da mãe da Marielle, olha. Pois é. Nosso cenário flor aqui. do deserto. Nosso cenário aqui que envolve todo aquele campo da biologia. Também de que as flores foram evoluindo, né? Com o decorrer do tempo. Sim, muito bom. Sim. E de fato de muitas delas terem, tipo, toda aquela história, tipo, assim, citando assim uma coisa, que uma vez eu ouvi uma pessoa que ela dizia que cultivava rosas e elas floresciam aqui. E isso não vai acontecer porque a rosa, ela não se adaptou a esse ambiente. Ela não se adapta, gente. Tem muita flor que não se adapta a esse ambiente. E é isso. Pois é. Tipo aqui as rosas do deserto, elas foram provavelmente para esse coisa mais hostil, sabe? Falando aqui um pouco mais da planta. Bora falar da planta, evolução da planta. A rosa do deserto é um exemplo de planta que é feita, que evoluiu para estar num certo lugar. Tipo, aqui tem um clima mais árido, mais quente, né? Aqui, vemos que é uma flor que não precisa tanto de água assim, sabe? Você pode passar vários dias sem ter que ficar aguando ela, porque ela não precisa de água, na verdade ela precisa de sol, muito sol realmente. Você não precisa ficar toda hora, né, enchendo ela de água, né? Como os cactos também, ele absorve a água da terra, né? A gente não precisa ficar correndo, molhando ele, não precisa ficar chovendo sempre.
o sol ajuda eles a crescer, né? Esse clima quente por si só já faz eles florescer. É isso, gente. Queríamos agradecer você, Paula Afonso, por ter passado esse trabalho. Foi muito legal, muito, muito divertido mesmo. E foi muito thumbs, sabe? Eu também queria agradecer a participação da minha companheira Marielle, sabe? Sem ela isso não seria possível.